É que ele vem ministrando todos esses dias. E eu comecei a prepará-la, e até a minha esposa brincando, você não vai terminar junto? Eu disse, não, eu começo a falar, eu estou todo dia falando algo. Todos os dias ele fala algo. Eu vou fazer a os 10 corpos. A partir do verso 11, nós vamos para o doutor. Compaixão, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos na fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Não só no nome do teu coração. Vai sobre a cabeça, feche seus olhos um pouquinho. Amém, Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pela tua palavra. Oh, Jesus, Senhor, eu fala quero te conosco, louvar e te Deus. agradecer por essa igreja. Senhor, eu quero te agradecer por cada um dos meus irmãos. Amém, Jesus. Senhor, porque o nosso coração, Pai, é como terra fértil. Vai produzir fruto. Amém. Eu te louvo e te agradeço por este povo. E eu declaro que o Tiago não vai roubar essa palavra. Amém, Deus, em nome de Jesus. Amém. Para a honra e glória do teu nome. Amém, eu concordo, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Eu gostaria de falar hoje aqui, irmãos, de algo muito importante na vida da igreja, que fala a respeito do profeta. Eu queria falar hoje do profeta. E da nossa igreja tem profeta, irmãos. Amém. Amém? Deus tem levantado pessoas, homens e mulheres, profetas, profetisas. E eu gostaria de falar a respeito disso. Porque em Efésios fala do próprio Deus. Esse versículo interessante, quando o apóstolo Paulo ele começa a falar para a igreja de Éfeso, olha, o próprio Deus, não é isso que ele fala aqui? E ele tem Deus. Próprio Deus. Ele ele chamou para ser apóstolos, outros ele chamou para ser profetas, e outros para ser evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, irmãos, é muito sério a respeito do que eu vou falar hoje, a respeito dessa palavra de profeta. Eu queria hoje falar a respeito de dois. Existe também nos nossos dias de hoje e nos dias passados, desde a época de Moisés, desde a época do tempo passado, existia dois tipos de profetas. Eu queria falar a respeito de dois tipos de profetas. Um profeta segundo o homem, ou segundo a carne, segundo o pecado, e um profeta segundo Deus. Ou um profeta homem de Deus, que a palavra que é que fala, que ele mesmo deu uns para profetas. Que ele mesmo estabeleceu, que ele mesmo chamou para ser profeta. Primeiramente, eu gostaria de falar desse grupo homem que é o profeta segundo a carne, que nós vemos muito. Tem muito acontecer aí. O interessante é que esses homens, eles viram uma pessoa, principalmente nesses montes. Eu lembro quando eu me converti, algum tempo atrás, no ano de 97, eu era recém-convertido, eu ia muito monte que passou de legado, eu lembro que meu Deus,
diz percebe que o homem vai sair da sua casa. Agora, Deus está falando que ele está deixando a outra e vai para a sua casa. Mas só que essa outra, que a mulher falou, ela é esposa. Ela vai fazer esposa, porque o homem era casado com quem tinha filhos. Ou seja, essa força profetizada na carne, que queria falar aquilo para a pessoa queria fazer. A amante era essa profeta, e a profeta para não perder ela, para não perder aquilo que ela levava para ela, aqueles presentes, alguma coisa, o que ela disse? Olha, Deus está me falando, e ele vai deixar, e vai me despejar, misericórdia, Senhor, porque isso é algo que contraria a palavra de Deus, porque quando a palavra do Senhor fala em diz que Deus constituiu uma família. Amém. O próprio Deus constituiu uma família. Como que ele é incoerente com a palavra dele? De tomar o nome da sua esposa, dos seus filhos, da sua casa e entregar para outra. Por quê? Porque ela profetizou da carne. Porque ela começou a profetizar algo que era dela. E ela começou a profetizar aquilo que a pessoa queria ouvir. E hoje nós vimos muitas pessoas assim. Nós temos um monte de conhecido aqui no Rio também, chamado Miranha, e lá tem todo tipo de pessoas. Tem muitas dessas pessoas também. Você chega lá e não vai ter que revelar de minuto em minuto. Mas você fala, olha, Deus vai cantar, Deus vai cantar, olha, Deus vai uma cruz que vai sair, Deus vai estar aqui, vai lá isso, aquilo outro. Então você começa a falar coisas boas. Por quê? Começa a falar na carne. Para quê? Para atrair as pessoas. Para atrair as pessoas. Então nós temos que ter cuidado a respeito disso. De espírito de profecia, porque existem profetas e profetas. Existem homens e mulheres consagrados que o próprio Deus levantou. E existem pessoas também que começam a profetizar a carne. Começa a falar algo dele. Começa a dizer aquilo que a pessoa quer falar. Eles começam a dizer isso. Olha, o que você quer? Deus está me revelando que você quer isso. Aí eu levo a mão da pessoa, a pessoa não tem uma aliança, não está fazendo um casamento. Aí já fala, Deus está me revelando aqui e você está atrás de um casamento, né? Deus está preparando para o esposo. Deus está preparando para o esposo. E começa a jogar através da carne. E isso acaba o quê? Denegrindo a palavra do Senhor. Isso acaba entristecendo o coração do Senhor. Por causa disso. Irmãos, e eu conheci um irmão também, eu e o pastor de Ricardo, que eu lembro de uma época, eles foram os dois foram na igreja, esse irmão, amigo nosso comum, ele foi convidado para pregar na igreja, e eles começaram no ambiente, o irmão começou a pregar, e aí ele estava meio parado, meio quieto, aí ele começou, olha, eu estou me revelando aqui, tem uma pessoa que está com dor de cabeça. Olha, eu estou me revelando isso e aquilo outro. E aí, o povo começou a sair, não. Aí, fez tudo aquele discurso. E o que aconteceu? No final do curso, passou por primeiro curso, cara, Deus chegou. Não, irmão, eu vi que não estava meio parado, eu não queria falar isso aí, eu tem. Eu sempre na igreja tem um problema assim, sempre tem outros nomes, não faça isso. Não faça isso, porque se você começar a pregar aquilo, falar aquilo que o Senhor não te falou, isso vai fazer morte para a sua vida. Eles vão também em Lucas 6:26. Hoje nós vamos ver vários versículos, viu, irmãos? Hoje a gente vai abrir a nossa Bíblia em vários versículos, e eu gostaria que você abrisse em Lucas 6:26. Lucas 6:26 fala assim: aí de vós, por todos os nomes de vós servirei, pois assim fazem os seus pais aos profetas. Essa palavra é do próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele começou a falar a respeito disso. Ele disse assim: olha, aí de vós, por todos os homens, só palavras boas de vocês. Aí de vós, quando pessoas conhecerem, pessoas que dizem profetas, que falou falsos profetas, chegarem para você e começar a profetizar coisa boa. Então, mano, você deve ser milionário. Você não vai ter nada na sua
Eu estou só acreditando, porque a Bíblia, ela fala diferente. O próprio Senhor Jesus Cristo falou que o mundo não seria assim. Mas isso não é para nós desanimarmos, porque Ele foi o mundo. Eu só venci, vocês vão vencer. Então nós temos que ter cuidado com esse tipo de pessoas. Porque em Deuteronômio 18, 20 e 22 fala, quando Deus começou a instituir a lei, através de Moisés, vamos abrir em Deuteronômio? Deuteronômio 18, 20 e 22. Mas o profeta que presumir de falar em meu nome alguma palavra e eu não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outro Deus, o qual profeta será morto. Se disser no teu coração, como conhecemos a palavra que não procede do Senhor, quando tal profeta falar no nome do Senhor e o que disser não acontecer, nem se realizar, essa palavra não procede do Senhor. Por soberba, a falou ao profeta, não tenha temor dele. Amados, voltando para aquele amigo nosso em comum, que eu tenho o pastor Genegados, e o pastor Genegados falou que na hora que ele viu, que falou para ele, não, eu vi que o mundo estava meio parado, eu comecei a falar algumas coisas. O que aconteceu? O pastor Genegados falou para ele, não, cuidado. Irmão, cuidado com o que você fala. Porque em Deuteronômio fala muito isso. As coisas de Deus não são brincadeira. Em Deuteronômio fala que o homem que fala, que foi Deus que falou, e não sendo Deus que falou, esse homem pode morrer. Não só uma morte física do corpo, mas uma morte espiritual. E pouco tempo depois esse irmão se afastou do caminho do Senhor. Foi pouco tempo, não demorou muito, ele começou. Aí ele falou, tá, tu não liga pra festa, porque ele fala, eu preciso cuidar, problemas de igreja, falava pra carne. E pouco tempo depois ele se afastou. Ele morreu, se cumpriu a palavra do Senhor, porque ele não teve temor, ele não teve referência de falar em nome do Senhor. Ele simplesmente falou aquilo que pensou. Ele simplesmente falou que veio na mente dele, algo mecânico, porque o Senhor fala. Aquilo que eu comecei no culto falando, que na nossa igreja existe profeta, e não existe profeta no nosso meio. Porque meus irmãos que falam palavras, eles falam o seguinte. Eu, meus irmãos, já falou a respeito da minha vida, de vida em outras pessoas que nem o nosso Pai, e se cumpriu aquilo que ele havia falado. Por quê? Porque eu venho pelo Senhor, porque eu não posso poder cumprir. Então nós temos que ter esse sentimento. Nós temos que olhar e pensar, Senhor, eu sei que o Senhor levanta profetas, eu sei que o Senhor levanta homens e mulheres para falar no meio da igreja, para falar com o teu povo. Eu sei, Pai, que o Senhor fazia, mas eu quero ter temor. Eu quero, Senhor amado, na tua palavra, como você vai falar comigo, segundo aquilo que é do Senhor. Amém, irmão? E não sairmos atrás de pessoas. Você também está errado. Eu sempre falo isso, não de hoje, mas de muito tempo. Eu falo assim, olha, eu creio em palavras de profecias, eu creio em palavras proféticas, mas eu não vou atrás de profetas. Eu não vou atrás. Então eu falo, tem um amigo que vai correr pela massa de profetas. Não, deixa eu ver o que Deus tem para mim. Irmão, Deus tem para mim essa família. E se Deus tem algo a mais para mim, Ele manda uma pessoa na minha casa, Ele manda uma pessoa no meu trabalho, Ele manda uma pessoa onde eu estiver. Amém. Porque isso que aconteceu no nosso meio. É verdade. Eu já falei isso aqui uma vez, ele também já falou. Ele estava orando de madrugada no trabalho, ele trabalhava de madrugada numa lugaria. E começou a orar Deus pedindo por esse ministério. Por Senhor, eu quero fazer assim. E ele saiu do trabalho 7 horas da manhã, ele Senhor. Chegou na casa dele 8 horas, quando ele chegou na casa dele, ele estava batendo no portão dele. Aí ele atendeu, falou, pois não, amigo, falou assim, olha, eu
Eu vim aqui te falar que Deus falou que Jesus sua oração e aqui que Deus decidiu de madrugada e vai te dar. Amém. Deus. Isso é um profeta que Deus levanta. Amém. Um verdadeiro profeta. Homens e mulheres que têm a função do Senhor. Porque você está no pastor e Deus. Amém. Eu não conheço a pessoa. Verdade. Eu nem vou para a casa dele. Mora longe, nem sabe onde a pessoa mora. Ele falou, esses são os profetas de Deus. Levanta no nosso meio. Amém, queridos? E nós temos que ter, irmãos, cuidado com isso. Nós temos que buscar do Senhor. Eu não vou atrás de sofrer. Se o Senhor quiser falar comigo, o Senhor vai levantar na sua igreja. O Senhor vai ajudar. Vai mandar pessoas que eu conheço. Porque no nosso meio tem profetas. E são pessoas que eu conheço. E o Senhor também vai mandar pessoas que eu não conheço. O Senhor vai mandar pessoas que eu não conheço. E vai falar comigo, assim como falou com o pastor de Ricardo. Eu lembro que eu era de outra igreja, e estava eu e minha esposa nessa igreja, e lá teve um culto. Eu não lembro, era um culto de campanha, mas fomos nesse culto. E no meio desse culto, levantou uma mulher, que eu conheço também essa mulher, eu conhecia de outra igreja que ela era. Ela chegou para mim e disse, você começou a profetizar. Aí eu falei, olha, Deus está me mostrando isso, aconteceu isso contigo. E não, você está com conta disso, isso. Eu falei, irmã, você está mentindo. Falei, a minha esposa, a minha esposa está falando, eu me fiz tudo. Eu falei, amor, que dia que isso aconteceu na nossa vida? Que dia? Que isso aconteceu, que ela está falando para mim que não existe. Ela está falando algo que não é verdade. Eu falei, não é verdade. Não é verdade. Isso não aconteceu na minha vida. Está aqui minha esposa. Eu falei, ó, essa aqui é minha esposa. Ela escutou que ela não precisa disso. Você casou, você casei, é minha esposa. Por que você está falando isso de mim? Isso não é verdade. Isso é mentira. Não posso falar que meu povo se levantar. Ela só baixou a cabeça e falou muito assim, ela se prometia. Eu falei, misericórdia. Eu tenho que saber como essa pessoa tem coragem, como essa pessoa pede o Senhor a palavra do Senhor, para tentar falar algo mentiroso, para tentar falar aquilo que não é verdade. Irmão, aquilo que o Senhor fala é verdadeiro. E quando ele usa um profeta ou uma profetisa, quando ele usa um homem ou uma mulher, a palavra tem que ser verdadeira, senão atrai morte. Senão atrai morte. Eu não posso simplesmente falar em nome do Senhor sem que o Senhor falou. Eu não posso simplesmente levantar a minha mão. E eu lembro na época que quando eu me converti, eu fui mais ao monte com alguns amigos, era um tobogã, um jargão, e esses profetas que diziam profetizavam, que eu acho interessante. Eis meu servo. Era bom, era esse meu servo, não era esse meu servo. E quando o profeta fala no nome do Senhor, assim como relata na Bíblia, ele não fala esse meu servo. Ele fala, diz o Senhor. Amém. O Senhor falou. Foi o Senhor que disse. Não é eu que estou te falando, você não é meu servo, você é servo do Senhor. E o Senhor falou. Foi o Senhor quem disse. Amém, querido? Amém. Irmãos, eu queria também, nós abrirmos, igual eu falei com os irmãos, a nossa Bíblia, em Jeremias 28. Amém. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia do profeta Jeremias, o homem de Deus. Jeremias 28. Irmãos, esse foi um homem que Deus usou tremendamente. Esse foi um homem que não se acovardou. Ele foi um profeta de Deus Altíssimo, que falou, ele falou algo que ninguém quer falar. Ele foi um homem que profetizou, que eu creio que nem você, ninguém que está aqui queria falar. Alguém queria que o Brasil fosse destruído? Tivesse uma guerra aqui, matasse muitas mulheres, águas, crianças, e destruísse as casas, destruísse tudo, e o resto que ficasse no povo de destruição. Alguém queria isso no Brasil? Não. Não, né? No Jeremias 6 falava a respeito disso.
Se a pessoa não fala assim dele, Senhor, vai fazer essa criança. Porque eles se desviaram de mim, porque eles se afastaram de mim, e porque eles estão ouvindo a falsos profetas, porque eles estão dando ouvido a mentira e não a verdade. Eles estão dando ouvido àqueles que mentem e não aqueles que falam a verdade. Por isso eu vou fazer isso com a minha irmã. Foi o Senhor falou com ele. O Senhor pôs o joelho a falar, a pregar a respeito da destruição de Jerusalém, da destruição de Judá. Aquilo que o Senhor não queria, mas ele foi obrigado a fazer. Falar que o seu próprio povo iria morrer, a sua própria cidade iria ser destruída, e que muitos iriam morrer, e o restante iriam ser entregues à escravidão. Vamos ver então, profeta Jeremias 28. No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no próximo ano, no quinto mês, Ananias, filho de Azul, o profeta de Gideon, me disse, na casa do Senhor, perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eu quebrarei o jugo do rei da Babilônia, depois de passar 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar os utensílios da casa do Senhor, porque neste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia, também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos os exílios de Judá que entraram em Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, pois quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Então respondeu Jeremias, o profeta Ananias, ó profeta, aos olhos do sacerdote e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor, disse Jeremias, o profeta, amém. Assim falou o Senhor confirme suas palavras, como profetizaste, e torne a fazer os utensílios da casa do Senhor, e todos os exílios da Babilônia a este lugar. Entretanto, ouve esta palavra, que eu digo aos teus ouvidos, e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que existiam antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reis. O profeta que profetizar paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como profeta, na verdade, enviado pelo Senhor. Então Ananias, o profeta, tomou o caminho do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. Disse Ananias aos olhos de todo o povo, assim diz o Senhor, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, depois de passados 2 anos completos, de todo o pescoço de todas as nações, e Jeremias, o profeta, foi-se embora. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Ananias, o profeta, quebrou o caminho sobre o pescoço do profeta Jeremias. Vai e diz a Ananias, assim diz o Senhor, caminho de madeira quebraste, mas em vez dele será caminho de ferro. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas essas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e servir o ano, até os animais do campo que darei. Então disse Jeremias a Ananias, o profeta, ouve Ananias, o Senhor não te enviou, mas fizeste que este povo confiasse em mentiras, pelo que, assim diz o Senhor, eu te lançarei sobre a face da terra, este ano morrerá, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Misericórdia, meu Deus. É sério. A palavra do Senhor é séria. A palavra do Senhor tem que ser tomada com seriedade. Amém. A palavra do Senhor não pode ser proferida de qualquer jeito. Não pode ser falada de qualquer coisa, só para agradar o nome de homem. A palavra do Senhor, antes de tudo, ela tem que ser proferida em verdade. Amém. Ela tem que ser falada debaixo
profeta Ananias, como fala aqui, ele chegou e pessoas que moraram lá, Jeremias, e falou, não, você está mentindo. Deus não vai destruir essa terra. Deus não vai fazer nada disso. Ele vai levantar o reinado de Nabucodonosor. E todos vão regressar. Aqueles que já foram vão voltar. Isso não vai acontecer nada. E Deus fala para Jeremias. Fala para ele, Jeremias. Ele vai morrer. Porque ele pegou rebeldia. Porque ele pegou mentira. Porque ele fez o meu povo acreditar na mentira em vez da verdade. Fala para ele, Jeremias, que ele esse ano, eu vou tirar a face da terra. Eu vou tirar ele do meio do povo. Porque ele pregou maldade. Ele pregou mentira. Queridos, eu fico até que meu coração temoroso de falar a respeito de pessoas que proferem contra o Senhor. Não sou eu que falo. É a palavra do Senhor que diz. É a palavra de Deus que fala que aquele que se levanta e profetiza mentira, ele morre. Não só espiritualmente, mas como esse outro profeta que profetiza mentira, ele morreu fisicamente. Ele foi para a sepultura. Por quê? Porque ele não pregou a verdade. Porque ele não falou a verdade. E eu vejo tantos homens e mulheres por aí que proferem mentiras, que proferem rebeldias, que pregam falsamente, que falam aquilo que desagrada ao Senhor, que pregam só para ganhar alma em droga, para atrair multidões, para atrair riquezas, para atrair algo para si, começa a falar aquilo que conforta. Então, porque hoje em dia a igreja está do jeito, e se você quiser atrair multidões, você começa a falar, não vai estar isso. Você começa a chegar aqui e falar, tem um pecado feio na minha igreja. E não vai sair na manhã. E coloca no carro de som na rua. E fala, olha, eu tenho um pecado feio. Terça-feira, meia-noite, na igreja da vida. O dia nem recebe. Isso é piloto. Isso é piloto. Atrás de algo que não é verdadeiro. Atrás de algo que é passageiro. Atrás de algo que se vai. Mas o Senhor levantou coisa. Levantou homens e mulheres. Tem Amém. homens e mulheres que verdadeiramente ouvem a palavra do Senhor. Que verdadeiramente ouvem do Senhor. E profere, e fala. Amém. Se for isso, vai falar isso. Se for algo pesado, vai falar pesado. Se for algo bom, vai falar algo bom. Se for algo ruim, vai falar algo ruim. Vai dizer algo ruim. Porque eu conheço pessoas que chegaram, homens de Deus, mulheres de Deus, e falou, olha, se você não consertar a sua vida, se você não se consertar, Deus está te dando essa última chance. Falou, Deus falou, Ele te conhece. Se você não se consertar, você vai para o inferno. E era igual um amigo meu, que começou a vida cristã junto comigo e se desviou do caminho do mal, para a bandidagem, para o assalto. E ele disse, eu não fiz nada. Não vai acontecer nada comigo, não. Minha mãe ora comigo todo dia. E ele foi assaltar um pouco de gasolina. Porque eu tinha conta nisso. Morreu. Foi por isso. Foi por isso. Palavra pesada é essa. Palavra para Deus. Se você não se confessar, Deus vai saber onde você está. Ele está te dando mais uma chance. E ele não ouviu. Porque não quis. E vi também pessoas que precisavam algo bom, de chegar, voltar no testemunho do pastor, amém? Eu vi uma época na vida do pastor de Legado que ele estava passando dificuldade tremenda. E ele era diácono, ele não era pastor ainda, ele era diácono, fazia parte nacional da igreja. E ele passando dificuldade, orando no Senhor, falando, Senhor, fala comigo. Oh Deus, fala comigo. E nessa igreja também tinha um profeta, que ainda não tem um profeta, um homem de Deus, abençoado, que Deus fala com ele, que revela Deus, fala mesmo, fala do Senhor. E o pastor perto dele, só pensou. Ele não podia cruzar o irmão ali, eu estava comigo.
falou com ele, e esse homem não falou nada com ele. Quando ele já estava não pegou, e não foi. Vem aí, irmão, vem. Ele falou, o que foi, irmão? Deus está mandando você botar um branco. Foi isso? Deus foi grande, né? Irmão, Deus foi grande. Deus vai te Amém. Ele vai tirar tudo. Irmão, perdeu a casa, perdeu o carro, perdeu a moto, perdeu o que tinha. Só estava com ele falando de filho. Glória a Deus. Porque o filho foi a nossa herança. Amém? A herança do Senhor para nós aqui na terra é nossos filhos. São eles que vão ficar para dar continuidade na obra dele. Amém? Isso foi durante 2 anos, meu irmão. Deus abençoou a vida desse homem. Esse filho arrumou um emprego, essa chamada que eu te falei. E Deus começou a abrir portas. E Deus começou a abençoar. E deu uma casa para ele. Deu um carro para ele. Deu um promoção. Deus foi trazendo. Irmão, dentro de 2 anos, como o profeta falou para ele, se cumpriu. Palavra de Deus. Palavra do Senhor. Não é só palavra dura que o Senhor dá para nós. Não. Ele está falando de anos de evangelho. E esse irmão é um momento de uma certa ocasião. Eu estava no encontro com Deus, eu passei uma época também, eu tinha passado os caminhos do Senhor, e fui para esse encontro, e falei para todos, olha, ou vai no racha, ou Deus muda a minha vida, ou eu vou ver o final do diabo quer. Foi o que eu falei esse dia. E eu passei o primeiro dia nada, segundo dia nada, no terceiro dia Deus não tinha falado comigo. E eu lembro que na última ministração, foi esse irmão que é profeta. E eu estava sentado no último banco, estava sentado longe, e pensando comigo, eu vim com bom, eu estou aqui, o Senhor falava comigo, eu não senti nada. Senti nada, o que vai acontecer? Na hora que eu chegar aqui, eu vou sair do meu amigo, não vou falar nenhum. Irmão, eu acabei de pensar isso. Acabei de, no meu coração, na minha mente, no meu coração, eu falando isso. Esse irmão não me conhecia. Aí ele estava pregando, e na verdade, numa pregação dele ele falou. Aí falou, gente, não. Ou não existe dizendo ele. Então, assim, gente, tem algum jeito aqui? Eu me assustei, eu falei, você que ouviu, vem pra cá que eu quero falar contigo agora. Irmãos, ele falou, sem me conhecer, a minha vida. Ele falou, o que passava na minha mente, o que passava no meu coração. Tudo aquilo que eu estava falando com o Senhor revelou para ele. E ele disse, olha, Deus está falando também da nossa vida. E ele está falando que eu não vou voltar para o adulto. Ele está falando que eu vou ser falando. E o tempo de inverno na sua vida acabou. O tempo de você se reerguer e cair acabou na sua vida. Ele está falando que você vai permanecer firme. Queridos, graças a Deus, foi uma palavra de conforto. Foi uma palavra de Deus para a minha vida. E eu estou aqui até hoje. E graças a Deus, dia após dia, o Senhor tem gerado fontes dele na minha vida. Amém. Todos os dias, o Senhor tem gerado isso na minha vida. Porque o homem decidiu ouvir Deus. Amém. O homem ouviu o Senhor. E existe esses 2 tipos de homens. Homens que profetizam para a carne e homens que profetizam para Deus. Homens e mulheres que falam aquilo que está no coração de Deus. Irmãos, eu queria falar a respeito do que significa essa palavra profeta. Profeta, ela é original do grego, que fala profeteiro. A palavra grega de profeta fala profeteiro. Ela significa decisão de. E interessante que o profeta, ele tem visão do reino de Deus. O profeta, ele tem a visão natural do reino, de fazer as pessoas para o reino, de estar no reino de Deus. Vamos abrir em Amós. Abra um momento sua Bíblia em Amós. Amós 3, 7 a 8. Amós 3, 7 a 8 fala o seguinte.
Certamente, você por Deus não foi orgulho sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. O quem dirá? Falou-se por Deus, quem não profetizará? Amém, querido? Querido, o profeta é algo fundamental. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Efésios 4:11, ele fala que foi o próprio Deus que levantou o profeta. Que o próprio Deus levantou, que é algo fundamental para a igreja. O profeta tem que falar por ele. E quando Deus alguém que está dizendo, ele faz, não vá. Volte para o caminho, volte para o Senhor. Eu entendo muito nesse profeta Amós, irmão. O profeta Amós, ele não era profeta. Vocês sabiam disso? É boiadeiro. Irmão, ele era boiadeiro, cowboy, não fala, né? Cowboy, boiadeiro, e passando na areia, ele falava que era vaqueiro, né? Ele era vaqueiro, um de boi, e Deus levantou ele, de trás da boiada, tirou ele, de trás da boiada, para ser profeta. Amém. Deus tirou ele de trás da boiada, para ser profeta, e ele começou a profetizar. Ele fala que ele me amou 5:2. Vamos ali? Amor 5:2. Ainda quer se dizer o dia do Senhor. Para que quereis todo dia do Senhor, trevas será e não luz, como se o homem fugisse diante do leão e se escondesse com ele no urso. E como se entrando numa casa, sua mão encostasse na parede e fosse mordido pela cobra. Não será o dia do Senhor cego e não luz? Não será necessariamente escuridão, sem nenhuma claridade? Irmãos, o profeta Amós começou a falar a respeito do dia do Senhor. Assim como nós falamos, do Senhor, eles vêm para a igreja. Mas para aqueles que não estão serão do Senhor, para aqueles que não receberam Jesus, como o Senhor e Salvador escolhido, o dia do Senhor será um dia de tormento. O dia do Senhor será um dia de escuridão, como fala aqui a voz. Será como se você estiver na rua, aí você estiver parado com um leão, e você corria e estiver com um leão. Aí você entrava numa rua e estava de outra, aí você usa a casa de Deus, e ele veio no leão. Aí quando você pensou que você ficou com o leão, você tem um urso esperando. E o urso vem para te pegar, e o urso no leão, e você corre, e você pegar e entrar. Você confia na sua casa, e você trabalha com salvo. Aí deixa eu pedir a luz da minha casa, e você leva o meu, para pedir a luz da sua casa, vem uma vida do Senhor. É assim que o profeta está escrevendo o dia do Senhor. Para ouvir, será um dia de angústia, será um dia de dor, de tormenta. Esse é o que o profeta dizia. Por que você seria o dia do Senhor? O dia do Senhor não será bom para alguns, para outros será maravilhoso. Será um dia que ele vai falar, seja bom que fosse fiel um pouco, e não mostrou para mim. Esse é o caminho profeta. É aquele que Deus foi João, ainda no caminho, fala, cuidado, segura, esse caminho vai levar a atenção, vamos segurar o caminho do Senhor, vamos para a palavra, vamos voltar para a palavra, vamos voltar para o Senhor. É isso que nós temos que fazer, é isso que o profeta tem que ser, esse tem que ser o profeta do Senhor, aquele que fala, aquele que diz que o Senhor tem que falar, aquele que prega a realidade, assim como João Batista na terra. João Batista veio com uma palavra pura, veio com uma palavra revolucionária pura para a época dele. Ele começou a chamar o povo de raça de víbora, e ensinou a fugir aí do Altíssimo. Produz um fruto de arrependimento, produz um fruto de arrependimento, produz um fruto ao Senhor, produz um fruto para o reino de Deus, porque o reino de Deus é chegado, o reino de Deus é chegado. O reino de Deus, irmão, está na terra. Isso é também um profeta. O profeta é o homem de Deus, para falar a respeito do reino, para falar aquilo que é do Senhor, para falar, olha para Deus, Jesus Cristo é o Senhor.
Olha, Deus precisa morrer por ti. Se você não aceitar, aonde que você vai? Se você não tiver Jesus, o que vai acontecer com o seu vida? Esse, eu te confesso ao Senhor, que abre sua boca, que falam a verdade, que dizem, venha, vamos seguir ao Senhor, vamos buscar a presença do Senhor, vamos ser cheios do Espírito do Senhor. Esse é o verdadeiro profeta, homens e mulheres de Deus, que falam, vamos servir, vamos ser separados do mundo, vamos deixar as coisas do mundo, vamos deixar o embaraço dessa vida. Amém. Amém. Porque a palavra do Senhor, o próprio Jesus Cristo falou que o reino de Deus é tomada força, e aqueles que usarem de força serão aqueles que vão se apoderar dele, serão aqueles que vão reinar com Cristo, serão aqueles que vão receber. Amém, Jesus. Senhor, servo bom que é, servo bom que é. Amém, irmãos? Amém. Essa é a palavra que eu tinha para nós nesta noite. Vamos nos colocar em pé. Amém. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor que Ele faça conosco. Que Ele